Nós já falamos nessa semana que nós devemos viver em temor ao Senhor. E por que nós devemos viver em temor ao Senhor? Devemos viver em temor ao Senhor, sabendo e lembrando que temor não é medo, mas honra, porque queremos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Queremos ser coerentes com a mensagem que nós pregamos. Queremos que os nossos atos, que a nossa vida, ela seja coerente com a fé que nós dizemos manifestar. E também fazemos isso porque queremos ser gratos ao Senhor, não pelo ouro e pela prata, mas sermos gratos pela salvação e pelo resgate que Ele efetuou, valorizando o precioso sangue de Jesus. E hoje eu encerro com mais duas tônicas, com mais duas ênfases que eu gostaria de deixar nessa semana sobre como nós devemos viver a nossa vida de temor ao Senhor. Viva uma vida que expresse uma fé, não somente da boca para fora. Se é verdade que Cristo salva, se é verdade que a nossa fé em Cristo Jesus é aquilo que baliza a nossa vida e a esperança da nossa salvação, e por isso vivemos em santidade, e se esse padrão de julgamento do Senhor será por causa das obras que nós praticamos nessa terra, por causa da nossa gratidão, por causa da nossa coerência, nós precisamos então ter uma vida de uma fé que não seja somente da boca para fora, mas que seja uma vida que de verdade seja uma vida que expressa a fé que nós cremos. Devemos temer viver uma vida de uma fé da boca para fora, uma vida que não seja somente de palavras, uma vida em que nós vejamos que Deus conectou aquilo que nós falamos intimamente com aquilo que nós vivemos. E como pode e como podemos, na igreja no domingo, expressarmos em canções, em devoções, em expressões de gratidão e de louvor ao Senhor, algo e durante a semana vivermos de uma forma completamente diferente. Se nós formos um na igreja e outro fora da igreja, nós estaremos vivendo uma vida que temos temor na boca, mas não temor nas nossas atitudes. Lá em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30 diz: se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e joga-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que com o corpo inteiro ir para o inferno. A nossa vida, ela deve ser uma vida que expressa aquilo que o nosso coração e a nossa boca manifestam no dia a dia. E a segunda coisa é que nós devemos temer viver uma vida onde nós banalizamos o sacrifício de Cristo Jesus. Observe o que o apóstolo Pedro vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 17 e até o 19, que ele diz assim: vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo? Está nos dizendo que nós ficamos valorizando as coisas corruptíveis, como prata e bronze, e deixamos de valorizar o precioso sangue de Cristo Jesus. Que nós não podemos perder de foco que aquilo que foi mais importante, que o que é mais importante na nossa vida é reconhecermos o sacrifício de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele morreu para que nós fôssemos resgatados do inferno e não para que nós tivéssemos uma vida sem dificuldades. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Que o Senhor, ele deu o seu sangue por nós, lá naquela cruz do Calvário, para que nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver. Fôssemos resgatados das chamas do inferno e vivêssemos com ele para sempre. Mas isso não nos exclui de passar por dificuldades nessa terra.
A razão pelo qual Jesus derramou o seu sangue infinitamente precioso foi para mudar a nossa conduta nessa terra. E o apóstolo Paulo, ele coloca assim, nessa passagem em Tito, capítulo 2, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, derramou o seu precioso sangue para ofertar-nos como perdão da culpa do pecado, mas também a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então lembre-se, Jesus derramou o seu sangue precioso para nos salvar, nos santificando e nos glorificando por fim, para que nós possamos estar com Ele para sempre onde Ele está. Tema viver como aquele que não dá valor ao sacrifício que Jesus efetuou naquela cruz do Calvário. Esse sacrifício trouxe a nós não somente a esperança, mas nos deu condição de vivermos uma vida nessa terra voltada para o Senhor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo conosco. Em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade.